Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus, igreja do Senhor, igreja do avivamento, eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Que bom estar aqui, como o Celso falou, também amanheci esse domingo com uma saudade incomum, de ver, de abraçar, de querer estar perto. Mas o que me conforta é saber que a gente tem a eternidade pela frente para passar junto, né? Adorando, bendizendo, aquele que vive e reina para todo sempre. Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos pelas orações, nesse período aí onde a pressão arterial não andou muito bem. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pelas ligações. Que Deus continue a abençoar vocês. Estou muito melhor. Espero melhorar mais ainda, né? Mas vamos prosseguir, porque eu creio que Deus tem uma colheita poderosa, abundante sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio nisso, que as promessas de Deus para mim, elas são incontáveis, na sua vida também. Creia, então receba isso em nome de Jesus. Antes de passar para a palavra, eu tive uma experiência tão especial e me lembrei ali quando o Celso estava orando pelas crianças, né? Eu chamei, hoje o Heitor está aqui comigo, chamei o Heitor e coloquei o Heitor para a gente orar junto. E semana passada, eu acho que foi no início da semana, eu tive um sonho que dentro de casa tinha um leão muito grande, um leão muito bonito. E eu tinha muito medo desse leão. E esse leão, ele se aproximava das crianças, do Tito, do Heitor. Só que esse medo que estava em mim não estava nas crianças, porque o Heitor pulava em cima dele e o leão pegava o Tito ainda pequeno com a pata e trazia para debaixo dele. E eu apavorado, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O leão vai comer os meus filhos, né? O leão vai destroçar os meus meninos, né? E aí o leão brincava, e o leão sempre com a pata trazia os meninos. Quando eu tentava me aproximar para tentar tirar o Tito debaixo dele, para tentar tirar o Heitor de cima dele, o leão pegava e puxava com a pata eles para si, né? E eu falava, misericórdia. Eu acordei assustado no dia, na hora do café da manhã, eu falei isso, não entendi muito bem. Pedi discernimento a Deus sobre o que é essa palavra, sobre o que é esse sonho. Porque Deus fala através de sonhos, amém? Deus fala com sonhos. E eu pedi direção a Deus, e na hora da conversa, conversando com a Priscila, Deus trouxe uma clareza e uma paz tão grande no meu coração. E Deus estava dizendo para mim, os seus filhos são meus. Sou eu que cuido, sou eu que protejo. Não se mete que se você atrapalha. E essa palavra eu guardei no meu coração, porque a gente diz, Senhor, o meu filho é teu, meu filho é teu, meu filho é teu. Nós consagramos, nós batizamos, nós dizemos, Senhor, nós consagramos os nossos filhos a ti. Só que na hora que o leão de Judá chega, a gente fica com tanto medo. Na hora que o leão diz, ele é meu, e eu vou fazer dele o que eu quiser, a gente diz, não, Senhor, não. Mas o Senhor está dizendo para mim, eu tenho certeza que esse sonho não é só para mim, mas se você recebe esse sonho sobre a vida dos seus filhos também, diga um amém aí em nome de Jesus, dizendo amém. Eu creio que os meus filhos também são herança do Senhor, e é o leão da tribo de Judá que cuida deles em nome de Jesus, amém, queridos? Eu queria hoje ministrar uma palavra que tem queimado no meu coração. Eu já falei sobre esse texto aqui em outro momento, mas eu gostaria de pensar um pouco mais sobre esse tempo de isolamento, sobre esse tempo de afastamento, onde a gente está longe da comunhão, a gente está longe não da presença, mas desse lugar de ajuntamento, que consigo traz o fogo, que consigo traz comunhão, que na hora da adoração faz o nosso coração arder, queimar, chorar, né? A gente está longe de todas essas coisas, infelizmente. Eu creio em nome de Jesus que isso está findando, porque já se vão 3 meses já, dia 15, completa, dia 15 hoje? Amanhã? Sei lá, estou meio perdido no tempo. Mas
pouco, né? Amanhã, então, completa 3 meses que nós estamos longe, afastados, um do outro. Eu creio que Deus está findando, creio que esse tempo vai acabar e nós vamos voltar ainda mais crentes, mais fortalecidos, mais santificados, mais com o propósito de servir a Deus com a nossa vida, entendendo que não é tempo a perder, porque estamos vivendo o tempo do fim. Mas eu gostaria de comentar com você e conversar com você o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Se você puder, abre a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso 5. 2 Samuel, verso 6, do verso 1 ao verso 5. Segundo Samuel, do verso 6, do verso 1, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. A palavra de Deus nos diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e dispôs-se com todo o povo que tinha consigo partir para Baala, que é de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome de Deus, o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que tinha estado no outeiro, e Uzá e Aiô, e filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no como a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolo. Eu sei que nós já oramos, mas coloca a mão sobre o teu coração e peça comigo assim: Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Fala comigo através da Tua palavra, me exorta, me consola, me traz paz e faz eu viver um milagre, em nome de Jesus, amém, amém. Eu não sei se você já leu esse texto, é um texto muito conhecido, quando Davi, nos seus primeiros dias de reinado, ele toma algumas atitudes, ele substitui o rei Saul, e ele começa a reinar. Ele já tinha uma promessa, a promessa desde quando o profeta Samuel havia estado na sua casa, e a palavra de Deus diz que antes de muito tempo, o profeta diz: olha, você vai ser um rei, guarda essa palavra no teu coração, guarda essa palavra. E Davi guardou essa palavra, e se passado 17 anos, se passado tantos anos, Davi, ele vai assumir a promessa, ele vai assumir o lugar que é dele por herança. E eu fiquei pensando, querido, que muitas vezes nós temos uma promessa. Quem tem promessa de Deus aí? Fala assim: eu tenho promessa de Deus. Às vezes você tem promessa de Deus, que Deus falou, que Deus, mas a palavra de Deus diz que Deus não é filho do homem para mentir, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele falou. Então, se ele falou na nossa vida, pode se passar 17 minutos, 17 dias, 17 meses, 17 anos, vai se cumprir na nossa vida em nome de Jesus. E muitas vezes nós queremos ajudar, e a gente tenta ajudar Deus, né? Tentamos de alguma maneira contribuir, acelerar o processo para que o propósito, para que a palavra se cumpra na nossa vida. Só que Deus não precisa de ajuda. Deus é Deus. E eu creio que quando eu tive esse sonho do leão, é Deus dizendo: não atrapalhe, é meu. Eu tenho uma promessa sobre a vida desses meninos. Então não interfira. Só deixa eu agir, só deixa eu fazer. E eu entendi o recado.
eles são teus, Senhor, que cumprem na vida deles o teu propósito. Davi até teve oportunidade de tomar, porque quando Saul soube que Davi tinha uma promessa, Saul começou a perseguir Davi. E um dia ele teve oportunidade de matar Saul, mas ele não fez, porque ele diz: ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor, ai de mim se eu fizer mal àquele a quem Deus ungiu, independente se está desobedecendo ou não, eu não vou tocar nesse homem. E a palavra de Deus diz então que as coisas foram seguindo o fluxo normalmente, e a palavra de Deus se cumpriu na vida de Davi. E eu declaro, querido, sobre a tua vida, em nome de Jesus, que as promessas de Deus irão se cumprir para a glória do nome de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz então que Saul, eu queria fazer um paralelo, na verdade, o tema dessa palavra é quem você é. Né? Com quem você é mais parecido? Com Saul ou com Davi? Pergunta aí quem está do seu lado. Com quem você é mais parecido, hein? Com quem que você é mais parecido? Você é mais parecido com Saul ou você é mais parecido com Davi? Hein, Márcio? Hein, Marcos? Hein, Fernando? Com quem que você é mais parecido? Quando eu olho para a palavra de Deus diz que o reinado de Saul foi um reinado de fracasso, foi um reinado de derrotas, né? Davi, ele se perdeu no trono, Saul, aliás, se perdeu no trono, se perdeu no poder, se tornou um homem arrogante. Quando você vai ver lá no início da caminhada de Saul, você vai ver ele profetizando nos montes, você vai ver ele cheio do Espírito Santo. É assim que a palavra de Deus descreve Saul. Mas quando você vai passando a página e você vai vendo que ele tomou e ele assumiu o poder, ele assumiu ali o lugar de rei, ele vai se perdendo, o poder toma o seu coração, e ele se torna um homem arrogante, ele se torna um homem presunçoso, ele acha que pelo poder dele ele vai conseguir as coisas. E a palavra de Deus diz que nos tempos de Saul, num tempo de guerra, onde o povo se guerreia com outro povo, a palavra de Deus diz que a arca da aliança é atirada do povo de Deus. E o que significa a arca da aliança? A arca da aliança era um caixote de madeira, mais ou menos de 1 por 1, revestido de ouro, né? Com 2 querubins em cima e alguns elementos sagrados por dentro. Essa arca, ela representava, ela não era, mas ela representava a presença de Deus. Não era para ninguém adorar a arca, era para quando a gente olhar para a arca, lembrar que a presença de Deus está conosco, estava com eles. Mas no tempo de Saul, essa arca é levada. Essa arca é levada para um outro povo. Quando o povo vem, luta, o povo entra num lugar sagrado e leva a arca, e essa arca fica durante muitos anos. Alguns dizem que 20, outros dizem que 40 anos. Essa arca ficou esquecida na casa de Abinadab. Mas me chama a atenção que Saul nunca reivindicou essa arca. Se passaram tanto tempo, e ele nunca entendeu, ele nunca parou para pensar e diz assim: cara, está dando tudo errado, o que está faltando na minha vida? Será que a presença do Senhor, ela não se faz presente em mim? Será que eu não consigo enxergar que sem a presença de Deus em mim, eu não sou nada? Será que eu não consigo perceber que se a presença de Deus não for na frente das minhas guerras, essas guerras elas são perdidas? Não, a cegueira, o poder fazia com que Saul tivesse cada vez mais cego, e ele não conseguia perceber a necessidade da presença de Deus na vida dele.
E a Parcinha semana passada falou sobre ser revestido de poder, e que palavra abençoada, para a gente orar mais, para a gente buscar mais a presença de Deus, para a gente ler mais a palavra, né? Nós fomos revestidos de poder naquela noite, e ela deu uma direção para nós: olha, vamos orar mais essa semana, vamos buscar mais a presença de Deus, vamos ler mais a palavra de Deus essa semana. Eu estava pensando, querido, que se isso de fato, eu e você, a gente não perceber de verdade a necessidade dessas coisas, a gente não vai fazer. O texto que a Marcinha usou é um texto que fala que revestido de toda a armadura de Deus, do poder de Deus, para que vocês estejam firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ponto. Ou seja, é uma condição. A palavra, na verdade, está dizendo: olha, revestido dessa armadura e do poder de Deus, porque senão você vai ser presa fácil na mão do diabo. Mas eu fico pensando, querido, se eu e você a gente não entender que não por medo do diabo, que não por medo do inferno, que não por medo de nenhuma coisa, mas a gente precisa buscar a Deus por amor e por uma necessidade pessoal, a gente não vai fazer. A gente não vai fazer. Não adianta a gente dizer: olha, busca a Deus, senão o diabo vai te pegar. Assim como a palavra de Deus está dizendo claramente: busca a Deus, senão você vai ser presa fácil na mão do diabo. Olha, busca a Deus, senão você vai para o inferno. Nenhuma dessas coisas vai prevalecer na nossa vida se de fato a gente não entender, e se o Espírito Santo não ministrar no mais profundo do nosso ser a necessidade que a gente tem da presença de Deus na nossa vida. Eu vi um filme esses dias, eu não lembro, mas esse filme me fez refletir algumas coisas. Que se você tirar a figura do diabo, e se você tirar o lugar do inferno da vida de muitos crentes, sabe o que sobra? Sabe o que sobra, Celso? Se você tirar o diabo e tirar o inferno, o medo do inferno na vida de alguns crentes, sabe o que acontece? Se você tirar essas figuras, né, da mentalidade, não sobra nada. Porque ele não adora Deus pelo que Deus é. Ele não adora Deus pelo que Deus faz. Ele não busca a presença de Deus porque Deus é, do que Deus é na vida dele e já fez por ele na cruz do Calvário. Ele busca Deus com medo. Ele busca Deus. Tem uma teologia do medo sendo pregado. Tem uma teologia do medo dizendo: olha, se você não fizer, vai acontecer. Se você não fizer, sabe, isso vai ser real na tua vida. Ah, querido, mas eu não quero pregar para você e não quero pregar para essa igreja. Não quero que você seja convencido por uma teologia do medo, mas que você seja tomado por um amor por Deus na tua vida, em nome de Jesus. E você o busque em espírito e em verdade, não com medo do diabo, não com medo de ir para o inferno, mas você diga como Davi: Senhor, a minha alma anseia por ti. É assim como a corça anseia pelas águas, assim o meu coração tem sede do Deus vivo. Fome, sede. Saul nunca viu a necessidade de ir alguns quilômetros viajar, estava disponível para ele. Ele nunca viu a necessidade de ir lá buscar essa arca. Ele nunca viu a necessidade de sair do seu conforto, do trono do seu conforto, e ir lá buscar a presença e trazer consigo a presença de Deus para a vida dele. Eu quero lembrar, querido, que a presença de Deus não é como nos nossos dias. Porque quando Jesus veio, muitos anos depois, quando Jesus veio, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou. E a presença de Deus hoje para mim e para você é acessível. Mas naquele momento, naquele tempo, a presença de Deus não era tão acessível assim. O Espírito Santo não tinha não era tanta liberdade que ele agia. Ele vinha, cumpria o seu propósito e subia. Então a arca, a gente não está falando de um objeto. Talvez você esteja pensando: ah, mas Saul não foi porque era um objeto. Não era um objeto, era o lugar que representava a presença de Deus.
Se a arca tivesse, Deus estava. Se a arca não tivesse, Deus não estava. E a palavra de Deus diz que as primeiras coisas, como eu disse, o reinado de Saul foi desastroso demais. Ele se perde e numa batalha ele morre. Na verdade, ele se lança em cima da própria espada. Aí você tira suas conclusões. Mas ele foi tão desastroso o reinado dele. E a promessa então se cumpre na vida de Davi. Alguns anos depois. Mas eu queria que você soubesse algo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado na minha vida. Um dos primeiros atos de Davi como rei foi ir até a outra cidade, foi ir até a casa de Abinadab e reivindicar e pegar a arca do Senhor. Sabe o que isso significa? Que a presença de Deus na vida de Davi era algo essencial. Sabe o que isso significa? Que a presença de Deus na vida de Davi era algo que não era qualquer coisa, sabe? Não era um objeto. Davi então está declarando e dizendo para todo o povo e para si mesmo: sem a presença de Deus na minha vida, eu não vou conseguir reinar. E esse sentimento, querido, que eu e você precisamos ter, sabe? Que sem Deus na nossa vida a gente não é nada. Esse mesmo sentimento que Davi declara: Senhor, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar em tua presença todos os dias da minha vida. Sabe, Davi ele não passa por dias difíceis. Davi tem salmo que Davi escreve. Ele está tão triste, ele está tão amargurado da sua vida. Ele ora, ele faz do Senhor o seu refúgio, ele faz do Senhor a sua morada. Mas você não vai ver Davi adorando a Deus por aquilo que Deus tem a dar. Ele adora a Deus por aquilo que Deus é. Ele não adora a Deus porque, sabe, ele tem medo. Ele adora a Deus porque ele entende que sem a presença de Deus ele não é nada. Sabe, irmãos, eu fico pensando que a arca ela não era um fim, a arca era um meio. A arca era um meio de adoração, a arca não era um fim em si mesmo. Assim como o templo, a igreja, também não é um fim, é um meio. É um meio para a gente adorar, é um meio para a gente ter comunhão, é um meio para a gente estar perto um do outro, sorrindo, chorando quando necessário, carregando um no colo do outro, né? A igreja não é o meio. E eu temo no meu coração que esse tempo de quarentena e esse tempo de afastamento, ele venha revelar quem de fato nós somos. Eu temo no meu coração, na verdade eu não temo, eu estou torcendo para isso acontecer. Que de fato, o Espírito Santo de Deus nos mostra se a gente é mais parecido com Saul ou com Davi. Porque tem crente que parou de orar quando parou de vir na igreja. Tem crente que parou de buscar a presença de Deus quando a quarentena começou. Tem crente que parou de ler a Bíblia quando a quarentena começou. E talvez diga assim, olha para si mesmo, não vê necessidade de fazer isso, porque as coisas estão indo bem, as coisas estão tranquilas, as coisas estão tudo em paz. Essa quarentena revela muita coisa, tem revelado muita coisa em mim. Eu tenho, sabe, o Espírito Santo tem revelado muita coisa para mim, eu espero que esteja revelando para você também. Tem gente que a gente nunca viu na live. Sabe? Ah, pastor, mas é chato ver live, eu sei. Domingo passado eu fiquei em casa vendo, né? É um filho que chama, é um outro que foi uma benção, palavra abençoada de Deus. Mas não é a mesma coisa, eu sei que não é. Mas tem crente que está se perdendo, tem crente, sabe,
que só pela misericórdia de Deus já voltou a falar palavrão. Tem crente que, se eu for ficar quieto, o Senhor, querido, está no nosso meio. O Senhor está na sua vida. O Senhor deseja ter comunhão intensa contigo. O Senhor quer o teu coração de verdade. A obra que Deus fez na sua vida é tão preciosa, tão poderosa. Independente se a igreja não está fechada ainda, por enquanto, não permita que a comunhão, ou você entre numa rota de Saul na sua vida, de se acostumar com a ausência da presença de Deus. Não entre na rota de Saul, de se acostumar com a ausência, com a escassez da presença, com a escassez de lágrimas nos seus olhos, com a escassez de coração batendo mais forte, quando você fala o nome de Jesus. Não permita isso, em nome de Jesus, não permita isso. Semana passada eu já contei isso, semana passada eu fui buscar os meus pais e descer na serra. Eu botei um louvor e estou ali adorando a Deus, irmãos. Eu senti uma presença tão maravilhosa entrando naquele carro, tão especial. Eu cheguei lá embaixo com os olhos, inchados de tanto chorar, que a presença de Deus tinha entrado. E eu falava, eu preciso encostar esse carro, senão eu vou ribanceiro abaixo, de tanta presença de Deus que estava naquele lugar. Porque Deus, Ele não quer que a gente viva a experiência de ontem, mas a experiência de hoje. Ele quer se revelar na tua vida hoje, Ele quer se revelar na tua vida agora, como Deus soberano, presente, maravilhoso, extraordinário na minha vida e na sua vida. Não viva a experiência de ontem, mas a experiência de hoje. Saul se acostumou com a experiência de ontem, enquanto Davi está dizendo, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus para a minha vida hoje. Tem tantas igrejas, tem tanta igreja que se vale da teologia do medo. Tem tanto lugar que se vale da teologia, de colocar a pessoa com medo, porque se ela estiver nesse lugar de medo, ela adora a Deus. Ah, mas eu não consigo ver isso não. Eu te digo, com toda clareza e verdade, o que vai acontecer com a sua vida, mas se você não estiver na presença de Deus. Mas eu não faço disso um caminho e uma ameaça para você adorar a Deus, porque eu creio que por tudo que Deus fez na tua vida, tu não deve adorar a Ele por conta do diabo ou com medo do inferno. Você deve adorar Ele pelo que Ele é, por todas as coisas que Ele fez, por todas as coisas que Ele vai fazer na sua vida. Adora a Deus de todo o seu coração. Bendiga o nome do Senhor. Não permita que a quarentena apague a chama da sua vida. Não permita que esse tempo faça o teu coração se esfriar. Não, em nome de Jesus. Faça alguma coisa, reaja. Faça alguma coisa intencional para mudar isso. Seja intencional nas tuas atitudes. Mas você está dizendo, mas não tem. Querido, no YouTube tem 50 milhões de palavras para você ouvir. No YouTube tem culto o dia inteiro. A tua Bíblia está disponível para você e ela é a maior revelação de Deus para a sua vida. Quer encontrar Deus? Feche o seu quarto, como Jesus nos ensinou, e ora o seu Pai em secreto, que ali Ele se revelará na sua vida. Mas se não tiver fome, você não vai fazer. Por que a teologia do medo ela não é eficaz? Porque enquanto há medo, há adoração. Enquanto há medo, há receio, há busca. Mas quando o medo vai, acaba tudo. Não sobra nada. Mas aquele que tem um encontro com Jesus, e esse encontro não é pelo medo, esse encontro não é pelo medo do diabo, não pelo medo do inferno, mas esse é o medo de viver a ausência da presença de Deus. Isso tudo faz diferença. A primeira coisa então que Davi faz é ir buscar a Arca da Aliança. E a palavra de Deus diz então que Davi
ele não economiza. Davi, então, ele separa 30 mil homens, ele separa um exército, e ele faz essa caravana para ir buscar a Arca da Aliança. 30 mil homens estão indo na frente, marchando. Se você quer presença de Deus, querido, na tua vida, você precisa pagar preço. Se você quer presença da sua vida, não espere por mim, não espere pela Marcinha, não espere pelos céus, não espere pela Isabela, não espere pela igreja. Espere no Senhor, que o Senhor é o refúgio da tua vida. Se você quer de fato ter um encontro verdadeiro e poderoso com Deus, há um preço a se pagar. Ah, pastor, mas eu achei que era de graça. É de graça, porque Jesus, ele já disse, ele já cumpriu o propósito dele na cruz. Mas não é que seja sem valor. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. A gente precisa se esforçar. Talvez eu te escandalize dizendo isso, mas eu preciso me esforçar para orar, irmão. Eu preciso me esforçar para ler a Bíblia. Eu preciso dizer para mim mesmo, cara, toma vergonha na cara e vai orar. Eu preciso dizer para mim mesmo, não, hoje eu vou ler a Bíblia. Eu preciso colocar despertador no meu celular para me lembrar, porque a minha carne, ela não quer saber de presença de Deus. A minha carne quer passar 30 horas do dia aqui. A minha carne quer, sabe, ver séries de Netflix. A minha carne quer ficar à vontade, quer aproveitar esse tempo onde o serviço está um pouco mais reduzido, para ficar de relax em casa. Mas eu preciso dizer, eu preciso me esforçar, e eu preciso dizer para mim mesmo, que sem Deus eu não sou nada. Me dá uma agonia quando eu vejo crente dizendo que não consegue jejuar. Me dá uma agonia com gente que fala assim, eu não jejuo porque eu não gosto. Mas eu também não gosto, não. Mas é uma necessidade do meu coração de colocar a minha carne no lugar dela e dizer, você precisa de Deus. Me dá uma agonia quando eu vejo crente falando assim, mas eu leio a Bíblia, mas eu não consigo. E aí me dá um sono, me dá isso, mas me dá também, irmão, me dá também. Mas eu preciso colocar uma força extra e dizer para mim mesmo, carne, fica no teu lugar, você precisa de Deus. 30 mil homens estão indo na frente buscar uma caixa. Isso com certeza teve gasto, teve custo. Isso com certeza levou tempo. Isso com certeza, sabe? Davi, ele não economizou em nada, ele foi porque ele entendia que sem a presença de Deus, o reinado dele seria fracassado como o reinado do seu antecessor. E a palavra de Deus então diz que sem guerra, sem nada, Davi apenas colocou os homens se acontecesse de alguém se levantar para lutar, mas não teve. Ele chega na casa de Abinadab e ele diz, eu quero aquilo que está aí, você tem guardado durante esse tempo todo aí, eu quero de volta. Abinadab então entregou, e Davi todo feliz, Davi coloca esse caixote, a arca, em cima de um carro de boi novinho que ele tinha mandado fazer para buscar a arca. E ele está vindo, cantando. A palavra de Deus diz aqui que ele com toda a sorte de instrumentos, ele cantava, ele adorava. Eu imagino uma festa, 30 mil pessoas celebrando, e Davi vindo, cantando, dançando, pulando, porque ele estava trazendo a presença de Deus junto com ele. Mas a palavra de Deus diz que no meio do caminho, um dos bois tropeçaram. E nisso que o boi tropeça, a arca quase cai. E uma pessoa, um filho, o filho de Abinadab, que desde criança viu aquela arca na sua casa, talvez ele não entendia o que aquilo significava quando criança, mas ele cresceu e agora ele acompanha essa caravana, ele está ali do lado do carro de boi, talvez com peso no coração, né?
E a palavra de Deus diz que ele tenta segurar a arca para a arca não cair. E a palavra de Deus diz que imediatamente ele morreu fulminado, porque ele tocou em coisa santa. Difícil entender isso aqui, né? Eu particularmente demorei um bom tempo para entender isso aqui. Porque então era melhor deixar a arca cair no chão? Mas através da vida de Uzá, esse é o nome dele. Através da vida de Uzá, Deus está falando algo para Davi. A minha presença não vai de qualquer maneira. A minha presença não chega de qualquer jeito. A palavra de Deus ministra no meu coração que Davi, porque eu esqueci de mencionar que essa arca, ela tinha 2 varais, e ela era carregada sobre os ombros, e não era qualquer pessoa que carregava, era sacerdote, era pessoa santificada, que podia carregar essa arca. Mas eu não sei o que passou na cabeça de Davi, que ele achou que podia trazer a arca em cima de carro de boi. Talvez ele falou, vai ser muito pesado, trazer uma arca revestida de ouro, com coisas pesadas dentro, haja ombro para trazer isso, vamos colocar em cima do carro de boi. E Deus, ele está dizendo para Davi uma mensagem: eu não vou em cima de bois, eu não vou em cima de coisas, eu habito em cima de pessoas, eu vivo em cima daqueles que me querem, daqueles que me desejam em espírito e em verdade. E a palavra de Deus diz que então houve um temor, um medo que se alastrou por todo aquele tempo. E Davi, ele ficou com medo, ele falou: e agora, o que a gente faz? Se eu levo ela comigo, ela pode trazer mais morte entre os meus homens e até mesmo para mim. Davi, ele se viu numa condição tão difícil, e tinha uma casa perto, a casa de Obed-Edom, que é um dos porteiros do palácio do rei. E talvez Obed-Edom diz: ô rei, se o senhor quiser, essa casa pode ficar na minha casa, essa arca pode ficar na minha casa. Ou talvez Davi mesmo tenha falado: essa arca fica aqui, até que eu entenda, até que o Senhor me revele aquilo que, como é que a gente vai trazer a presença dele para o nosso meio. E a palavra de Deus então diz que, se você está com a sua Bíblia aberta no verso 11, do capítulo 6 de 2 Samuel, ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e toda a sua casa. Você consegue entender o que está escrito aqui? A arca do Senhor habitou na casa de Obed-Edom durante 3 meses, e de uma forma extraordinária, coisas começaram a acontecer. E se você continuar lendo, o verso 12 diz: então avisaram Davi, dizendo: o Senhor tem abençoado demais a casa de Obed-Edom. E Davi então se levanta e foi buscar a arca de novo na casa de Obed-Edom. Para essa notícia ter chegado o rei, eu acho que não foi qualquer bencinha não, Celso. Para essa notícia ter chegado lá no palácio com esse alarde todo: rei, Deus tem abençoado poderosamente a casa de Obed-Edom. Eu creio que portas se abriram, curas se manifestaram, esterilidade deu lugar à vida. Eu creio que deu frutos, eu creio que houve abundância de bênção sobre a casa de Obed-Edom, porque é isso que acontece na vida de quem tem a presença de Deus como prioridade na sua vida. É isso que acontece, é coisa natural. A presença de Deus alcança o coração, a presença de Deus toma a vida. Coisas, pode esperar, coisas extraordinárias vão acontecer.
Querido, não tem como dar errado. Se a presença de Deus for o teu norte, se a presença de Deus ela conduzir a tua vida, se a presença de Deus for a tua prioridade, não tem como a tua vida dar errado. Todas as áreas, seja sentimental, seja material, seja emocional, seja financeira, todas as áreas serão sacudidas por essa presença, em nome de Jesus. Não tem erro, não tem como dar errado, não. A Bíblia nos alerta quanto isso tantas vezes. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Prioridade. Quando o Senhor me fez essa pergunta ontem, se eu sou Saul ou se eu sou Davi, eu falei, eu não vou apanhar sozinho não. Eu vou dividir esse couro com todo mundo. Eu vou colocar na internet para todo mundo que quiser apanhar, apanhar também. Davi ou Saul, quem você é? Você honra a presença de Deus ou você despreza? Você prioriza a presença de Deus ou ela qualquer coisa que dá? Se tiver bom, se não tiver, tá bom também. Quem você é? Quem você é? Porque se você esperar a teologia do medo para você adorar a Deus aqui, você não vai encontrar. Se você esperar que a equipe pastoral te amedronte para você buscar a Deus, isso não vai acontecer. Isso precisa ser fruto do seu próprio desejo, fruto da sua própria vida, de você dizendo para o Senhor, Senhor, eu preciso tanto de Ti, Senhor. Enche a minha vida, enche o meu coração. Coloca a mão sobre o teu coração agora. Sabe uma oração, querido, que eu tenho feito e não tenho vergonha de dizer para você? Senhor, me dá fome da Tua presença. Eu tenho feito essa oração. Senhor, me dá fome. Assim como eu tenho necessidade de beber água, assim como eu tenho necessidade de comer comida, assim como eu tenho necessidade das minhas necessidades básicas, me faz ter essa mesma intensidade pela falta da Sua presença na minha vida. Me faz te buscar até te encontrar. Me faz, Senhor, sabe, mergulhar na Tua presença. Me faz, para que isso não seja um peso. Senhor, eu não quero orar com vontade já de me levantar. Eu não quero ler a palavra com vontade já do capítulo terminar. Eu quero ter fome, eu quero ter prazer pela Tua presença. Eu tenho orado isso, eu tenho pedido a Deus, eu tenho rasgado meu coração diante de Deus, e eu tenho visto, Deus, eu não tenho fome suficiente. Mas sabe o que Deus tem feito quando eu estou sendo sincero diante dEle? Ele tem me dado fome, aleluia. Ele tem me dado uma sede. Ele tem me dado uma fome que eu antigamente eu tinha tempo para orar. Hoje eu oro, eu tenho tentado estar conectado com Deus o tempo inteiro. Ele está aumentando a fome. E talvez você pergunte, então tá bom, não, eu quero mais. Ora comigo assim, coloca a mão no teu coração e ora comigo assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu sou totalmente sincero, me dá fome pela Tua presença, me mostra a real necessidade de Te buscar em espírito e em verdade, me dê fome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você orou comigo aí, diga amém aí nos comentários. Levanta a sua mão aí se você está recebendo essa palavra de alguma forma, já que você não pode estar aqui dizendo amém, glória a Deus, aleluia. Deixa a gente ver que você está recebendo essa palavra. Deixa o mundo espiritual ver que você está recebendo isso na sua vida, em nome de Jesus. A presença de Deus, ela não vai vir de qualquer maneira. É necessário você arrumar a sua casa. É necessário você se santificar. Não adianta querer a presença de Deus com gato em casa. Não adianta querer a presença de Deus sem oficializar teu casamento. Não adianta trazer a presença de Deus dando calote nas pessoas.
Não adianta reivindicar a presença de Deus transando com namorado, Não adianta reivindicar a presença de Deus abrindo a boca e falando mentira. A presença de Deus não habita em lugar sujo. A presença de Deus não habita no meio de incredulidade. A presença de Deus, ela requer um lugar santo para ela habitar. E quando você arruma a casa e a presença de Deus chega, ela chega com toda a sorte de bênção sobre a tua vida. Mas ela não virá. Não adianta fazer jejum, não adianta subir e descer monte, não adianta fazer vigília, sem arrumar a casa, a presença de Deus não vem. Pastor, que é isso? Não sou eu que estou dizendo, não, é a própria palavra. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você pode dizer isso comigo? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ponto. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Santifique-se. Arruma a tua casa. Convide Jesus, a presença dele para ser a sua rota. E você vai viver uma vida sobrenatural. A palavra de Deus nos mostra isso nesse mesmo texto. Porque quando Davi então é avisado, 3 meses depois, ele corre então de novo para a casa de Obed-edom agora. E agora Davi, ele fala assim, não vou errar de novo não, mas ele fala assim, agora não vou dar mole não. E sabe o que Davi faz? A palavra de Deus diz assim, no verso 13: sucedeu que quando os levaram à arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e som de trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que era casada com Davi, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e ela o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Você entendeu o que aconteceu aqui? Davi então agora não coloca mais a arca em cima de carros, mas em cima de ombros de sacerdotes. E a cada 6 passos, ele para e ele sacrifica bois e carneiros ao Senhor. A cada 6 passos. Eu não sei a distância. Eu não sei se está aqui, mas eu não sei a distância. Você imagina, Celso, quanto boi foi embora? Quanto carneiro foi queimado? Você imagina, porque eu não vou nem longe. Se a cada 6 passos eu mato um boi, imagina quantos passos eu vou matar daqui da igreja até ali, Bom Sucesso ali. Aqui até ali na lajinha. Vou longe não, até ali na lajinha. Até ali na entrada do Gentil, quanto boi e quanto carneiro foi embora. Certamente era muito mais longe que isso. Mas Davi, ele sabe que a presença de Deus vale muito mais do que dinheiro, muito mais do que boi, muito mais do que uma boiada, muito mais do que muitos carneiros, muito mais. A presença de Deus é tudo que ele tem. Porque com a presença de Deus, sacrifício não é custo, é investimento. Vai voltar. Vai voltar. Não é algo que fica, é algo que volta na minha vida. Quantos entendem isso que o Senhor está falando no nosso coração hoje? Eu quero convidar você, convidar o Ministério de Louvor, nós vamos orar.
Mas eu queria, em nome de Jesus, que nessa noite, a minha oração, ela é única. Aumenta a fome do meu coração. Aumenta o desejo de te buscar. Quem você é? Saul? Ou você é Davi? Com quem que você se parece mais? O que essa quarentena te revelou? Quer dizer que sem igreja você não busca? Sem igreja você não adora? Sem igreja você não se aproxima? Sem igreja. Eu escutei um ímpio dizendo esses dias, e isso me doeu muito, muito. Ouvi da boca do ímpio, que a igreja, certamente é um ímpio que, alguém afastado, que conhece a palavra, e está aí na internet falando bobagem. E ele dizia o seguinte: a igreja não preparou os membros para a ausência dela. E ele estava dizendo a respeito de maus testemunhos, gente que voltou a beber, gente que voltou para a vida errada, gente que... A igreja não preparou os seus membros para a ausência de culto. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso aqui? É pedra agora que está falando, confrontando? Até pedra, até ímpio está dizendo alguma coisa? É. Queridos, ainda que a gente está se programando para julho talvez, em nome de Jesus, julho, início, meados, sei lá, eu estou me preparando com a expectativa, porque hora libera, hora se recua, hora libera, hora recua, mas ainda que a gente não volte esse ano, ainda que, em nome de Jesus, está amarrado isso, mas ainda que a gente não volte esse ano, não volte ano que vem, que a tua comunhão com Deus não seja refém de cultos, de palavra pastoral ou de uma oração na sua cabeça, mas que você tenha fome suficiente de você entrar para o seu quarto e orar ao seu Pai em secreto, buscar a presença dEle, e Ele em secreto te recompensará, como a palavra de Deus nos ajuda. Vamos louvar o Senhor? E eu quero orar por você no final desse cântico para a glória de Deus. Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra a tua glória. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra a tua glória. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, 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 eu quero mais de
Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra a tua glória. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra a tua glória. Quero mais, eu quero mais. Aleluia. Eu quero mais, eu quero Aleluia. Aleluia. mais. Eu quero mais, eu Aleluia. quero mais. Você pode levantar as tuas mãos e declarar: eu quero mais. Eu quero mais. Declare isso nessa noite. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais da tua presença na minha vida. Diga mais uma vez: eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. eu quero mais. Aumenta o fogo, aumenta a fome. Aumenta a fome. Aleluia. Oh Deus, Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, Pai. Abra os nossos olhos espirituais nessa noite para que a gente veja a necessidade de te adorar, a necessidade de buscar, a necessidade de fazer do Senhor o nosso abrigo e a nossa morada, Deus. Senhor, eu não quero ir para o céu com medo do inferno. Eu quero ir para o céu porque lá o Senhor está. E eu tenho fome da tua presença. Eu tenho sede do Deus vivo. Eu quero abraçar e beijar meu Jesus. Eu não quero te adorar pelo que o Senhor tem nas mãos. Eu não quero te adorar pelo medo das bênçãos não vir. Eu não quero te adorar, Deus. Eu não quero te adorar com medo de alguma coisa. Mas eu quero te amar com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha vida. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero te amar de todo o meu entendimento. Eu quero te amar com tudo que tenho, com tudo que sou. Eu quero fazer do Senhor o meu abrigo. Eu quero fazer do Senhor a prioridade da minha vida. Aumenta o fogo, Deus. Aumenta o fogo do nosso coração. Aumenta o fogo da nossa vida. Ah, Deus, não é vergonha para nós dizer que até para te adorar nós necessitamos do Senhor. Não é vergonha a gente dizer que até para te buscar nós precisamos da tua ajuda, Pai. Mas eu abro meu coração nessa noite para dizer: eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Então vem com teu fogo, vem com a tua vida em mim. Em nome de Jesus, vem, Senhor. Ah, Deus, abre os meus olhos nessa noite para eu entender por que eu estou vivendo uma vida medíocre, uma vida mais ou menos, ou talvez uma vida completamente infeliz. Abre os meus olhos para que Ele veja que a minha vida tem ausência da presença de Deus. Abre os meus olhos, porque talvez a quarentena me revelou que eu tenho apenas religiosidade na minha vida, mas eu não tenho comunhão com Deus. Abre os meus olhos para que os meus olhos vejam o que a quarentena me mostrou, que talvez eu dependo dos cultos de domingo para te adorar, que sem os cultos de domingo eu não te adoro, eu sou uma pessoa qualquer. Mas eu te peço nessa noite, Deus, que assim como o Senhor tem ministrado na minha vida
Ministra o coração dos teus filhos nessa noite. Aqueles que estão nos assistindo e aqueles que não estão nos assistindo, porque preferiram fazer outra coisa. Não tem talvez paciência de assistir. E com isso, a fé está se esvaindo. E com isso, o coração está se esfriando. Os erros estão voltando. Os pecados estão mais fortes. As tentações estão mais fortes. Oh Deus, tira de nós um coração de Saul e coloca em nós um coração de Davi.